Esta é a história de Pascoal Paganotto e Cesira Parmagnani, que vieram a se casar em 1921, Pascoal 21 anos, e Cesira 22 anos. Viveram inicialmente como lavradores, em Arapoca, distrito de Castelo, tendo aí 12 filhos. Em 1945, com 45 anos, Pascoal muda para Pancas com esposa e 12 filhos. 2 anos depois muda para Taquarussu, distrito de Águia Branca, fazendo prosperar muito a região, tendo venda, energia a moinho, 10 casas de meeiros e máquina de pilar café. Em 1954 Cesira com 54 anos morre de acidente de carro. Após a morte de Cesira, Pascoal com 54 anos, muda-se para Guararema, onde vem a se casar com Aldemira, tendo 2 filhas. Depois Pascoal vende as terras, muda para Valadares, depois para Caratinga e depois para Cachoeiro de Itapemirim, onde vem a falecer em 1980 do coração aos 80 anos. Segue seus descendentes. Lídia casa com Antônio Pogian e tem Pedro, Inês e Gessi. Aleixo casa com Helena e tem Glorinha, Walter, Isabel, Maria da Penha, Arnóbio, José Aleixo, Francisco, Maria Helena e Marcondes. Guilherme casa com Dolores e tem Terezinha, Deusdete e Lulinha. Ramiro casa com Terezinha e tem Pascoal. Depois casa com Anita e tem Ramirinho, Ione, Valteone e Jorge. Elda casa com José e tem Maria. Irene casa com Joaquim e tem Claudete e Claudecir. Laudelina casa com Joaquim Fabinho e tem Hélio, Ézio, Edinaldo, Maria da Penha, José e Elias Fábio. Hilda casa com Constantino Gobo e tem Sônia, Tininho, Marise e Régino. Verônica casa com Nelson e vem a ter Delma. Zeni casa com Zelito e vem a ter o Elson, o Wellington e o Wesliene. Celestino casa com Neuza e tem Abraão, Gideão, Luciene e Libinha. Marlene casa com Elias e tem Samuel e Gisele. Segue a descrição dessa jornada com mais detalhamento. Pascoal e Cesira vieram a se casar em 29 de janeiro de 1921 em Jaciguá, Vargem Alta. Pascoal nasceu em Alfredo Chaves em 15 de abril de 1900, católico, bom conversador, dizia que sofria que nem um cão, era lavrador e trabalhava também com marcenaria, provavelmente com os equipamentos herdados de seu pai Francesco, e eventualmente fazia até caixões em Arapoca. Depois que os filhos cresceram ele parou de trabalhar na terra como lavrador. Cesira Parmagnani nasceu em 29 de setembro de 1899 era filha de Jacinto Parmagnani e Delcisa Leone, era brasileira, católica, bom coração, alegre, muito trabalhadeira, um verdadeiro pé de boi com relação ao trabalho. Os pais de Cesira vieram da Itália, e também tiveram a situação de ter morrido um parente seu no navio e sido jogado no mar. Cesira mantinha o costume de no Natal, fazer pedido de presente a Papai Noel, e também o costume de colocar capim num pires, no dia de Santa Luzia 13 de dezembro, onde o burrinho da santa viria comer o capim e deixava balas. Cesira acordava cedo, ia para o moinho com milho e trazia fubá e canjiquinha. Quando chegava ainda era tão escuro que as galinhas nem viam a canjiquinha. Na época os filhos estudavam em Estrela do Norte, indo a pé, margeando o rio. Se escrevia numa lousa de pedra e apagava em seguida, não tendo papel. Quando nascia um filho, Antônia mãe de Pascoal, era quem fazia os partos. Em 1945 Pascoal muda para Alto Paraná, Santa Luzia do Pancas, com os 12 filhos, numa terra recém-comprada. Na mudança vai Aleixo, casado com Helena neste mesmo dia. Vai também Desolinda e seu esposo. A mudança que foi de caminhão levava as crianças no meio dos colchões que faziam a barreira e os adultos na beirada do caminhão. Cesira fez pão, broa, rosca e os homens tomavam cachaça. Deram uma parada em Paú, Vila Velha. A viagem demorou 2 dias.
Em 1947 Pascoal mudou-se com a mulher e os filhos para Taquarussu. Havia a situação de que seu vizinho de terra em Pancas, Alexandrino de Abreu, soltava seus porcos grandes que comia toda a plantação e acusou Aleixo de matar um porco seu. Em Taquarussu Pascoal prosperou muito, tendo venda, energia a moinho, 10 casas de meeiros e máquina de pilar café. Em 1954 morreu Cezira de acidente num caminhão voltando de Águia Branca para o Taquarussu, sendo enterrada em São Domingos. Após a morte de Cezira, Pascoal muda-se para Guararema onde vem a se casar com Aldemira, tendo 2 filhas, Teonilda e Leonilda. Depois Pascoal vende as terras, divide a parte da Cezira com os filhos e passa a viver do dinheiro arrecadado. Depois Pascoal muda para Valadares, depois para Caratinga, depois para Cachoeiro de Itapemirim, onde vem a falecer em 1980 do coração aos 80 anos. Se você tiver alguma sugestão, crítica, informação, documento ou foto, me envie para que eu possa atualizar este vídeo. Marcondes Paganoto 988173024